O golpe de 1964, que deu início à ditadura militar no Brasil, voltará a ser oficialmente comemorado em quartéis e guarnições militares de todo o país. Desde 2012, isso estava vetado pela então presidente Dilma Rousseff. Só que agora veio uma determinação do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Defesa, confirmada pelo porta-voz da presidência. Otávio Rego Barros ressaltou que, para Bolsonaro, a ação militar que depôs o então presidente João Goulart em 31 de março de 1964 não foi golpe. Ele explicou que as comemorações agora autorizadas serão devidas dentro do contexto que cada comandante definir. O presidente não considera 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que, salvo melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém. Como deputado federal, Bolsonaro sempre defendeu que o Brasil não viveu uma ditadura militar e se irritava com quem perguntava sobre golpe, como nessa entrevista em 2014 a vários veículos de comunicação. Você já desceu na biblioteca da Câmara, então tem um analfabeta. O professor de História no Distrito Federal, Rafael Rezende, diz que este é um assunto delicado. Alguns consideram que houve golpe. Outros acreditam em revolução, mas ele diz que não há dúvida sobre os efeitos da ditadura, algo que na avaliação dele tem que ficar claro. Não dá para comemorar. Eu não acredito que temos muita coisa a comemorar, porque nós tivemos muitas perdas em relação às liberdades. As liberdades de expressão, as liberdades de ir e vir e até mesmo de pensamento e ensino nas faculdades, universidades e nas escolas do país. No dia, Bolsonaro não deverá estar no Brasil. Ele vai para Israel. De Brasília, Basília Rodrigues. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Agora há pouco nós trouxemos aqui reportagem na qual o porta-voz da presidência, porta-voz Otávio Rego Barros, confirmou uma informação que já vinha circulando, de que o presidente Jair Bolsonaro deu ordens para que os quartéis celebrem o golpe de 1964. Segundo o porta-voz, o presidente não considera o 31 de março um golpe militar. E com isso, e aí não é mais o porta-voz quem fala, sou eu, e com isso tenta reescrever uma história que já é tão difícil aqui no Brasil. Miriam Leitão. Pois é, Milton e Cássia, pois é, ouvintes. Eu tenho uma informação. Eu conversei com um oficial general que me disse o seguinte, que dentro dos comandos não tem essa intenção de comemorar, mas sim de lembrar um fato histórico. E aí, segundo ele, que ocorreu no Brasil sem fazer juízo de valor ou radicalismos de qualquer natureza. Segundo essa informação que eu obtive, o interesse é passar uma mensagem de conciliação. Portanto, o presidente da República está indo numa direção e tem muita gente dentro das Forças Armadas pensando diferente. Foi isso que me informou essa fonte e outras fontes com que eu tenho entrado em contato. Eles não estão interessados em aumentar a fratura que existe no país sobre esse assunto. Tem duas visões opostas. Mas 55 anos atrás, nós estamos cheios de problemas pela frente. É isso que me disse, então, a minha fonte, né? A gente tem que olhar para frente e pensar nas dificuldades que a gente tem que enfrentar e superar. Essa intenção do presidente Bolsonaro é dele e de um grupo mais radical dentro das Forças Armadas. E é ruim que ele comece a abrir, inclusive, alas dentro das Forças Armadas com isso aí, porque tem gente pensando diferente dele, achando que não é o caso de comemorar, mas sim lembrar. Foi um fato histórico que aconteceu no Brasil,
Tem duas visões sobre isso. O presidente acha que não foi um golpe, mas a história registra como um golpe. Foi um golpe contra o presidente constitucional da época e depois tudo que se seguiu, o fechamento de Congresso, cassações, prisões, torturas, tudo aquilo que se seguiu daí para diante, né? Então, reabrir essa discussão com o governo oficialmente querendo impor a versão que o presidente Bolsonaro acha tão importante fazer prevalecer, só vai causar mais constrangimento ao próprio governo e dentro das Forças Armadas. Quero lembrar 2 movimentos recentes do presidente Bolsonaro que foram ruins para ele mesmo e para o país. Quando ele foi ao Paraguai e elogiou o general Stroessner, que é uma pessoa que tem uma figura que passou para a história da pior forma possível, inclusive enriquecimento ilícito, teve morte, teve uma polícia política dele, que era muito violenta. Então ele foi lá e elogiou, e os paraguaios não gostaram. O presidente, que é do Partido Colorado, que foi partido do ditador Stroessner, não abriu a boca, não concordou com o presidente e depois deu declarações no sentido contrário. Agora aconteceu a mesma coisa no Chile, Sebastián Piñera, que ele foi lá, fez elogios ao Pinochet, que foi responsável pela morte de 3.000 pessoas, que também foi acusado de enriquecimento ilícito, que foi preso em Londres, que ficou preso, estava em prisão domiciliar quando morreu, e que ninguém quer, nem os conservadores chilenos querem cultuar a memória dele, né? Só uma ala muito radical. Então, a minoria dentro da sociedade chilena. Então, esse assunto é um assunto que incomodou ao falar isso, e o presidente Sebastián Piñera teve que dar uma declaração depois, dizendo que foram declarações infelizes, e o presidente da Câmara e do Senado não apareceram nos compromissos do Bolsonaro em protesto. Então, quer dizer, ele está querendo levantar uma bandeira de defesa dos crimes das ditaduras militares dos anos 60, 70, 80 na América Latina, e nem os outros países que são governados por governos mais à direita estão interessados nessa revisão. Acham que sim, foi uma ditadura e que agora eles são a direita democrática. Porque você pode ter direita, pode ter esquerda. O importante é que tanto a esquerda quanto a direita sejam democráticas. E então ele talvez esteja falando, impondo como presidente uma coisa que nem as Forças Armadas querem, viu, Milton e Cássia? Muito obrigado, Miriam. Até mais. Até mais. Até mais. Vamos para o Repórter CBN. O brasileiro gosta tanto da verdade, e a verdade está aí para quem quer ver. Mude o caminho, conserte o país da gente, resgata os sonhos e deixe o Brasil crescer. Aperte a mão do Geraldo, minha gente, e conheça um brasileiro de valor, um cara inteligente, de bom coração, ele é um vencedor. Quem conhece sabe que ele fala e faz, quem acreditou nunca se enganou. Então com esse direito o Brasil tem jeito, é Geraldo, sim senhor. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Quem conhece sabe, nunca se enganou, ele é experiente. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho para um país decente. Por um Brasil honesto, competente, Geraldo presidente. Tô com Geraldo porque vi que a gente boa, é cara limpa, sangue bom, boa pessoa. Chegou sincero, conquistou meu coração. Com Geraldo é diferente, ninguém fica na mão. Mas o melhor é que o cara é competente, joga limpo, manda bem, sabe cuidar de gente. O brasileiro viu quem é e o que ele fez e decidiu que agora é sua vez. O povo quer, o povo sabe, o povo sente.
Geraldo presidente, esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente, esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. Geraldo pra unir essa nação, um índio, negro, pobre, rico, branco, cidadão. A gente quer honestamente andar pra frente, ser dono do nariz, ser gente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente, já tá na hora, tá no rosto dessa gente. Agora é Geraldo presidente. Vem com a gente que a hora é essa. Vem com a gente que o Brasil tem pressa. Espalha essa ideia ao seu redor, Geraldo, que o Brasil vai ser melhor. Essa luta é do país inteiro, tá na mão de cada brasileiro. Um novo nome, novos rumos, novos planos, Geraldo. Eu tô com ele, ele é do ramo, eu vou. Vem pro Brasil que tem futuro, vem com Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá, é o melhor da nossa gente. Geraldo presidente pro Brasil melhorar. Vem pro Brasil que tem futuro, vem com Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá, é o melhor da nossa gente. Geraldo presidente pro Brasil melhorar. Por um Brasil decente. Nós somos a turma do Lula. A gente vive a negar. O mensalão, caixa 2 e o sanguessugas. A gente tá tentando escapar. Nós somos a turma do Lula. Bobeira foi nos caçar. Se o Lula for eleito de novo, a turma dele vai voltar. Nem a pau! Mude de presidente. PSDB-PFL. Não pro mensalão, pra dólar na cueca, mentiroso eu digo não, não. Que decepção, pra essa gente, meu voto eu não dou não, não, não. Mas que papelão, disse que era do povo, só vi corrupção. É, que decepção, pra essa gente, meu voto eu não dou não, não, não. Por exemplo, o pessoal reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Agora não adianta você botar uma pessoa cultista como FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Por exemplo, o pessoal reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Agora não adianta você botar uma pessoa cultista como FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Por exemplo, o pessoal reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Agora não adianta você botar uma pessoa cultista como FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida.